Então agora, o que eu vou fazer, gurias? Eu vou utilizar os meus pincéisinhos pequenos que eu amo usar para fazer essa técnica, tá? Essa é uma das técnicas que eu mais recebo perguntas de como que faz, ensina, né? Mostra pra gente, Camila, como que tu faz, ensina pra nós como tu faz. Por isso que essa foi uma técnica que eu também escolhi pra fazer pra vocês, tá? Primeiramente, o que eu vou fazer vai ser iluminar meu cantinho interno com uma sombra branca. Eu amo a sombrinha branca da Playboy. Ela é uma sombra muito boa. Como toda sombra, né? Branquinha, mais baratinha, assim, tu tem que aplicar mais vezes para construir camadas, porque a sombra branca, ela é mais chatinha realmente de se pigmentar, tá? Então, assim, eu sempre tive, já falei isso pra vocês, que eu sempre tive dificuldade de fazer o esfumado em C mais contidinho, tá? Então, o que acontece? Eu tenho que começar pelo que eu mais tenho dificuldade. Então, o que eu mais tinha dificuldade era no esfumado em C. Eu avançava muito pro início do olho. Eu não dava aquele espaço de algo mais claro aqui no início, tá? Se for, é claro, essa técnica que tu vai pôr em prática, que tu gosta, que tu quer te especializar um pouco mais, tá? Então, o que eu tinha dificuldade era isso, fazer o esfumadinho em C, e eu avançava muito lá pro início do olho com a sombra mais escura, então não tinha aquele espaço mais claro. Então, o que eu vou fazer primeiro? Pincelzinho aplicador de sombras da Macrylan, pincelzinho baratinho, sombrinha da Playboy branca. Vou aplicar lá no início, ó. Então, eu vou dando batidinhas, vou construindo uma camadinha, venho com um pouco mais, coloco um pouco mais, e assim eu vou fazendo. No cantinho interno, mais ou menos até o meio do meu olho, ó. Então, eu vou construindo camadinhas por camadinhas em cima desse início aqui do meu olho, porque eu quero esse canto interno bem branquinho. Então, eu vou aplicando até eu ficar com a intensidade de branco que eu quero. Preciso retocar depois mais? Não tem problema, vem e retoca um pouco mais, tá? Agora, eu vou utilizar minha paletinha da Morphe, tá? Essa aqui, 3503, que ela é uma paletinha bem versátil, tem bastante tons neutros, tem bastante tons coloridos usáveis também, que tu pode fazer misturinha, maravilhoso. Eu vou iniciar com um primeiro tom, tá? Qual vai ser o meu primeiro tom? Vai ser esse aqui do cantinho, ó. O pincelzinho que eu vou utilizar é da Esfumato Beauty S12. Ele é bem parecido com o 132 da Makeup, só que ele é um pouco mais firme, ele tem as cerdas um pouquinho mais durinhas, tá? Então, ele é um pouquinho mais firme, ele vai me deixar aplicar a minha sombra exatamente onde eu quero aplicar. Então, eu vou pegar aqui uma esponjinha, eu vou colocar no meu dedinho, meu minguinho, e uma outra esponjinha pra mim poder dar uma puxadinha aqui na pálpebra dela, tá? Então, eu vou fazer o quê? Um pontinho bem no meu último cílios, ó, tá? E um pontinho no meio da minha pálpebra, tá? Agora, eu vou ligar esses pontinhos. E nesses pontinhos, nessa ligação, eu vou fazer ela bem intensa, com bastante produto, tá? Pra não ficar manchado. Pra não ficar feio, né? Aqui eu vou dar um vai e vem, ó, com um pouquinho produto, porque eu já apliquei ele todo aqui no meu ligamento aqui, né, de um pontinho no outro, só pra mim dar um degradê, ó, pra mim deixar um pouquinho mais difusa essa entradinha aqui, ó, pro meu branquinho, tá? Bem intenso, tá? É exatamente isso que tem que ficar. Vou tirar o excessinho aqui da minha mão, volto com
o meu mesmo pincel sem nada de produto e vou aqui, ó, dando umas lambidinhas de fora pra dentro, tá? Ó. Lambidinha de fora pra dentro. Saiu um pouquinho da minha marcação na parte de fora. A parte de dentro eu não vou mexer agora, tá? Não é esse meu foco agora. Agora sim, com o meu pincelzinho 132 da Dime Makeup, ele já tá mais velhinho, então ele tá mais com poucas cerdas, ele tá bem maciozinho, ó. Eu vou utilizar esse meu marronzinho aqui, ó, tá? Que é um marronzinho bem clarinho, um marronzinho mais café com leite. E aí, eu vou aplicar metade desse marrom na minha transição e metade lá na minha pele, tá? Então, se eu quero tirar a marcação, eu vou bem na transição. Não posso aplicar esse mais claro em cima do mais escuro, né? Não vai me dar transição, eu quero transição. Ó, e sempre aplicando e trazendo pra dentro, ó. Aqui entre a sobrancelha, ó, e o esfumado tem que ficar um triângulo, ó, imaginário, estão vendo? Esse aqui é um esfumadinho bem perfeitinho que vocês têm que deixar para realmente ter um esfumado em C bem contido, bem bonito, tá? Posso fazer bolinhas sempre em movimentos, ó, de cima para baixo, trazendo como se fosse sempre para dentro, sempre para dentro. Se tu tem dificuldade de fazer esfumado em C, esfumado contido, é sempre para dentro, gurias, sempre, tá? Porque aí tu trabalha bastante isso e tu não tira para fora o teu esfumado. E outro segredo também é o pincel. Tu tem que mudar o teu pincel, tá? Tem que mudar porque é isso que vai fazer a diferença no teu esfumado. É o teu pincel. Teu pincel é muito grande, tem que usar sempre pincéis pequenos, ok? Eu utilizei um pouquinho desse amarelo aqui, ó, esse segundo amarelinho, com um pincelzinho, o LP80, nesse marronzinho camurça que eu coloquei ali, tá? O marronzinho café com leite, igual eu falei pra vocês. Porque eu quero dar um degradê bem bonito, mas, ó, ficou um Czinho bem bacana. Um esfumado contido bem bonito. Aqui eu vou voltar com o meu pincelzinho 132 e vou dar um acabamentinho aqui, ó. Também o que eu vou fazer é, com o segundo tom, aquele camurça, eu vou esticar aqui um pouquinho a pálpebra da Ju e vou colocar ele bem aqui, ó, na parte de dentro do meu olho, dando um degradê na parte de dentro do meu esfumado. Com o meu primeiro pincel e o meu primeiro tom, eu volto a intensificar ele aqui, ó. Eu tenho sempre que voltar porque a gente acaba deixando ele um pouco menos intenso, né? Ele vai dando uma clareadinha. Eu quero esse esfumadinho bem intenso, bem marcadinho, tá? Que é ele que dá ênfase ao meu esfumadinho em si. Ó, com um pincelzinho aplicadorzinho de sombra, esse é da Nath Theodora, ele é pequenininho, ó. É a mesma ideia de pincel aplicador de sombras que eu apliquei o branco lá no início, só que ele é um pouquinho menor, então ele vai me dar mais precisão. Eu vou pegar esse tomzinho de sombra, tá? Esse aqui, ó, porque ele é um tomzinho mais cor de pele. Cor de pele eu falava quando eu tava no pré. E eu vou aplicar, ó, aqui, dando transição de branco pro marrom. Sempre, gurias, quando eu pego o produto ali, eu tiro o excesso, tá? Vocês viram que não caiu praticamente nada de sombra na minha pele. A minha pele tá bem selada, mas eu também preciso cuidar o que cai nela, tá? Então, é muito importante vocês cuidarem isso também. Sempre tirem o excesso do pincel de vocês para não cair sombra na pele, tá? E manchar a pele de vocês, principalmente preto, né? Que deixa
um acabamento feio na pele, a gente às vezes não consegue tirar. Tô voltando com o meu marrom mais escuro aqui, ó. E tô avançando um pouquinho pra esse meu marrom cor de pele, ó. Esse meu tomzinho intermediário aqui, tá? Apliquei um pouquinho de fixador para dar uma fixada nesses produtos aqui, essas sombras. Agora eu vou para a parte de baixo, porque a gente precisa fazer essa mesma ligação na parte de baixo, tá? Com lápis pretinho, tá? Eu gosto muito do lápis da Ruby Rose, olha lá em cima, Ju. Eu vou aplicar esse lápis dentro e fora da linha d'água dela, tá? Pode ser o da Avon pretinho é maravilhoso. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa parte de baixo bem dramática mesmo, tá? Bem grossinho. Então, se eu quero a parte de baixo mais grossa, eu posso descer mais com o meu preto. Se eu quero ela mais fina, eu não desço tanto, porque daí eu vou ter mais produto. E eu preciso esfumar esse preto. E eu não vou ter pra onde levar esse preto. Então, eu venho bem na bordinha, tá? Na bordinha desse lápis. Realmente na borda, tá? Eu não vou lá em cima, pego aquele monte de excesso de produto e trago. Porque senão eu vou vir até aqui embaixo, ó, com preto, tá? Então, eu venho sempre na bordinha, ó. Tiro um pouquinho de excesso na minha mão, porque vai ficando a cerinha do lápis aqui no pincel. E aí a gente já nem esfuma mais nada. A gente só tá levando o produto de um lado pro outro. Então a gente sempre tem que tá tirando, ó, o excesso do pincel, tá? E agora, bem nessa transição, eu vou aplicar o meu primeiro tom de marrom, que é aquele bem escuro, o primeiro que a gente colocou aqui, ó, fez os 2 pontinhos e aplicou no côncavo, tá? Esse mesmo marrom, eu vou aplicar ele bem na transição do meu preto. Então, metade do pincel no preto, metade na pele, tá? Vira um pouquinho aqui junto, pra vocês verem, ó. E aí, eu já ligo aqui em cima, ó, porque o meu marrom escuro também tá na mesma sequência. Sempre fazem isso, gurias. Liguem uma coisa na outra, tá? Maquiagem é acabamento. É isso que vai fazer a maquiagem de vocês serem um diferencial. É o acabamento, tá? Vai ficar nas fotos, vai aparecer, vai ficar feio. Então, cuidem isso. Eu vou aplicando aos poucos, vou dando os passinhos aos poucos. Ó, sempre aplicando e depois eu vou esfumar. Eu vou tirando o excesso aqui na minha mão, ó, pra não cair isso aqui na pele. Ó, venho aqui, tiro na mão, vou lá e aplico. Apliquei, vou tirar o excesso, na borda, vou esfumar. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o segundo tom de marrom, que é aquele meu cafezinho com leite, com o pincel lápis da Dye Makeup. Já faço esse acabamento aqui, ó. Olha bem lá em cima. E vou bem na transição. Vou utilizar aquele amarelo que eu apliquei bem aqui nessa transição de cima, vou aplicar embaixo também, tá? O amarelo eu gosto muito de usar porque ele é um tom que dá muito degradê muito fácil pra pele, né? Por que a gente usa muito marrom? Porque o marrom é o tom mais próximo do tom de pele, então ele dá muito degradê muito fácil. E o amarelo é a mesma coisa, o amarelo ele dá um degradê muito bonito pro nosso tom de pele. Então, né, a gente pode usar sim muito ele. Vou utilizar o preto da minha paletinha e vou lá e vou selar aquele lápis. E aí sim eu vou conseguir dar um acabamento mais bonito agora.
Volto com um pouquinho daquele meu primeiro tom. Pincel lápis. Esse pincel aqui é um pincel que todo mundo deveria ter, porque ele é maravilhoso. Olha que lindo que ficou. Volto com o amarelo e dou um degradê de novo com o amarelo. Aqui. Eu voltei com o pincelzinho LP80 da Love Beauty e apliquei, ó, o amarelo aqui embaixo. A gente conseguir dar um degradê mais bonito, tá? Eu vou pegar, gurias, o mesmo pincelzinho, esse da Macrylan 907, com um pouquinho de delineador em gel, esse é da Ana Paula Marçal, bem pouquinho dele, tá? E eu vou fazer um esfumadinho bem rente à raiz dos cílios, ó, só pra eu fazer uma caminha pro meu cílios, pra não ficar feio, tá? Aqui na parte branca, ó, a gente tem que cuidar muito, porque não pode ficar manchado, não pode dar nada errado aqui nessa parte branca. Porque se aqui no final der algo errado, eu consigo consertar. Tá mais escuro, né? Tem tons de marrons mais escuros. Aqui na frente, ó, ele tá muito clarinho. Então, qualquer coisinha de errado que der, vai ficar muito aparente. Então, eu preciso cuidar isso, tá? Pincelzinho lápis da Dye Makeup. Venho com a sombrinha marrom, meu primeiro tom mais intenso. E dou um acabamento melhor para esse esfumadinho. Aquele pozinho da Bruna Tavares com uma esponjinha de paninho assim, ó. Eu vou dar uma limitada aqui nesse esfumadinho, só para ficar mais bonito, dar um acabamento melhor. Agora eu vou aplicar bastante máscara de cílios e aplicar os cílios. H13. Compro ele da China mesmo, tá? Aqui tá E13, eu não sei se eu comprei errado, mas eu comprei pra ser H13. Eu já usei o H13 e ele é bem parecido, mas aqui tá E13. Então, assim, tô indicando como se fosse o H13, tá? Se tu for comprar, compra o H13, tá? Eu vou utilizar a colinha da Atelier Paris. Vou deixar secando um pouquinho aqui. E aí, eu vou aplicar o batom com vocês, tá? O batom eu vou escolher um mais nudezinho, tá? Eu quero um ar bem sofisticado mesmo pra essa make, então eu quero deixar ela com os lábios um pouco menos chamativo. Quero dar mais ênfase pro olho mesmo. Então, eu vou utilizar esse lapisinho aqui, ó, da Luisance, que ele tem dois tons, um mais rosado e outro mais marronzinho. Eu vou usar o mais rosado, tá? Então, eu vou sair bem pra fora do lábio dela pra fazer um bocão maior ainda que ela já tem. Ó, Ju apertando assim o lábio, fica mais firme. E a gente consegue desenhar melhor o lábio. Vou passar uma máscara de cílios. Essa é uma máscara à prova d'água. A gente sempre tem que usar a máscara à prova d'água em clientes, tá, gurias? Porque ela pode chorar, cremejar e borrar a maquiagem se a gente não usar uma máscara à prova d'água. Essa é da Maybelline, que eu adoro. Aí, voltando lá para os lábios, eu vou aplicar um pouquinho mais do iluminador no centro do lábio da Ju, com o dedo mesmo, ó. E agora com gloss da Natura, bem neutro, bem nude, eu vou aplicar nos lábios. Eu gosto de aplicar bastante assim mesmo, com exagero.
bastante exagerado, porque depois nas fotos ele fica com o centro bem iluminado, assim, sabe? Fica lindo nas fotos. Então coloca bastante mesmo que tu não vai te arrepender. Fica um ar bem bonito nas fotos também. E agora eu vou aplicar os cílios. Antes de eu aplicar os cílios, gurias, eu vou mostrar uma coisa pra vocês que eu faço muito e que dá muita diferença, tá? Porque o que acontece? Os cílios dela, ela vai ultrapassar um pouquinho daquele tracinho preto que eu fiz lá na parte superior dos olhos, tá? Então, quando eu for vir com os cílios, ele vai ficar com um toquinho um pouquinho mais aqui dentro, ó. Então, eu preciso deixar isso tudo muito preto. Olha lá embaixo já. Eu venho com um lapisinho e eu pinto toda essa parte aqui de dentro do olho, ó. Que nas fotos, quando fica branco, aparece, tá? Então, eu volto a dizer aquela mesma coisa. Tudo é acabamento. Maquiagem é acabamento, tá? Então, isso é muito importante tu fazer. E agora eu vou aplicar os cílios, tá? Olha lá embaixo. Eu sempre peço pra pessoa, pro meu cliente, olhar lá embaixo, porque quase sempre tem muitas clientes, e isso tu tem que analisar daí sempre, se tu não quiser aplicar com o olho aberto. Tem algumas clientes que têm o olho menor quando o olho tá fechado. E aí o que acontece? Tu mede com o olho fechado, tu cola com o olho fechado. Quando a pessoa abre o olho, falta uma espação de cílios lá no canto interno do olho, sem cílios. Aí tu te pergunta, meu Deus do céu, eu medi, eu cortei como tinha que cortar e ficou daquele jeito. O que aconteceu? Foi isso. Tu mediu os cílios dela com o olho fechado e tu colou os cílios dela com o olho fechado. Então tem que cuidar disso, tá? Vocês precisam ter esse cuidado, analisar sempre o que vocês estão fazendo. Sempre. Com um delineador líquido, eu vou vir aqui, ó, pintando essa raiz dos cílios e escondendo a cola também. Para os cílios não ficar com aquele reflexo de plástico, sabe? Na foto. Então vem aqui e pinta toda essa extremidade, ó, que fica opaco e não brilha mais, tá? Então uma dica aí pra vocês também. Eu utilizei o delineador líquido da Panvel. Ele é bem pretinho, é maravilhoso, tá? Na foto não vai brilhar, então não vai dar aquele aspecto de cílios plastificados. Agora eu vou voltar com o meu rímel. Eu sempre tenho na minha bancada, gurias, 2 rímels, tá? 2 tubinhos de rímel. Esse aqui é o meu mais novinho, esse aqui é o meu mais velhinho, tá? Eu gosto de vir sempre com o mais velhinho, que ele tá mais sequinho. Eu uso muito, tá? Então eu não consigo deixar minhas coisas envelhecer. Não envelhece, tá? Porque acaba, né? Eu peço pro minha cliente olhar lá embaixo, colar bem os cílios dela nos cílios postiço, ó. Então os cílios dela vai ficar bem coladinho. Porque esse rímel, ele já tá mais seco. Os cílios bem novinho, ele não vai fazer isso porque ele tá bem líquido ainda, tá? Então é uma dica aí pra vocês também. Sempre deixa um tubinho de rímel mais velhinho na bancada de vocês, que esteja mais sequinho, tá? Pra vocês darem esse acabamento nos cílios da cliente de vocês. Agora com o mais novo, eu venho aplicando máscara de cílios. Então, gurias, eu finalizei o outro olho, refiz toda a técnica de novo. É claro que fiz exatamente do mesmo jeito, os mesmos passos, tá? Mas não quis gravar aqui pra vocês pra não ficar tão longo também, tá? Então essa foi a make de hoje, a proposta que eu trouxe pra vocês. Acho que ficou super bonito, super usável. Dá pra adaptar aí pros atendimentos de vocês, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Dá um beijo pra elas, Ju. Um beijo. Beijo.